simultaneamente política, ou seja, Platão sabe perfeitamente que a pintura, que a música, que a dança, tudo isso é atravessado pelo campo político, pelas singularidades políticas. E ele vai fazer essa prática, e com essa prática ele detém o pensamento, porque é evidente que se ele encontra uma contradição, e ele vai conseguir, não vou contar isso já, se for preciso eu conto na frente como é que ele vai fazer isso. Ele consegue apaziguar essa contradição, ele está produzindo um mundo apaziguado. O Nietzsche, quando vê isso, se horroriza, porque para o Nietzsche o pensamento é a aventura mais brilhante que a vida possui. É exatamente a aventura do pensamento, mas é uma aventura caótica, uma aventura desgastante, terrível, que eu vou tentar começar a explicar para vocês. Eu acho que o introito foi bom. Não, o introito foi bom. Nós vamos trabalhar, a gente vai trabalhar com 1000 autores. Eu vou trabalhar com um teórico de artes plásticas, que existiu, que escreveu sua obra mais ou menos em 1905, ou talvez antes, não me lembro, e que a obra dele já foi traduzida para o francês agora em 1980 e pouco, e que os franceses então foram conhecer, a obra desse autor que se chama Worringer. Eu pediria até que vocês comprassem o livro dele, ou tirassem o xerox, não sei como é que se faz. Não vi. Conceitos fundamentais? Arte gótica. Então, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, o que eu estou falando. Eu acredito que a gente atinge o que eu estou falando. O Worringer vai dizer com toda exatidão que existiria uma arte primitiva, diz ele. Há uma arte primitiva, mas a arte primitiva, segundo ele, é uma arte angustiada. Porque o primitivo, ele faz uma arte em função da relação que ele tem com o caos, com a noite na floresta, com os gritos dos animais na floresta. É melhor dito, o encontro que o primitivo faz com a morte. Então ele quer fazer desse encontro um objeto de arte. Ele faz, mas o objeto de arte dele é todo marcado por uma angústia muito poderosa. E ele vai sofrer essa angústia. Agora, quando vem, segundo Worringer, o que o Worringer chama de povos antigos, os povos antigos são aqueles que inventaram os deuses aéreos e inventaram a noção de destino. Então, no momento que aparece uma arte do que ele chama povo antigo, que não é uma coisa primitiva, é uma arte apaziguada, é uma arte resignada, porque aquela noite escura, aquelas trevas das florestas que enlouqueciam o primitivo, foi penetrado por deuses e de destino pelos povos antigos. Então, vai nascer uma arte, no caso do povo antigo, uma arte inteiramente resignada. Não sei se ficou claro para vocês a diferença de uma arte resignada para uma arte angustiada. E em terceiro lugar, o que nos importa mais, vai aparecer a arte grega. A arte grega é uma arte da felicidade, porque os gregos vão considerar que o mundo é organizado racionalmente, é uma racionalidade geométrica, e o homem possui a razão. Então, o acordo entre o homem e o mundo, é o acordo entre a razão e a racionalidade do universo, produz um apaziguamento definitivo e o homem se sente inteiramente feliz. Daí, a arte grega ser tomada pelas curvas, né? Toda tomada pelas curvas. Então, são 3 tipos de arte, né, que eu coloquei: a angustiada, a resignada e a grega, que é a arte feliz, ou vamos chamar a arte grega de arte orgânica. Vamos colocar o nome de arte orgânica na grega. Vamos deixar em questão essa arte, eu falei de povos antigos, vamos chamar de mecânica, mas ela fica em questão, também a arte primitiva, até que aparece um 4º tipo de arte, que é a arte gótica. A arte gótica, ela retoma todo o campo do primitivo, todo o campo do primitivo. Tudo aquilo que o primitivo dizia é que o caos circundava a aldeia. E o gótico vai dizer a mesma coisa, nós estamos diante do caos. Mas agora, o que a arte tem que fazer não é se angustiar com aquele caos que está diante dela. Pelo contrário, é mergulhar no caos e produzir novos mundos. Produzir novos mundos. Eles fazem isso, inclusive, com a pedra. Com a pedra, com a tentativa que eles tentam de fazer aquela produção de igrejas, aquelas catedrais notáveis que eles produzem, uma tentativa de produzir uma arte completamente diferente. Aqui há um problema em termos de história da arte, não vai importar nesse momento,
o que eu estou colocando é a psicologia do artista gótico, a psicologia do artista grego, etc. Ou seja, o gótico é aquele que mergulha no caos e não se sente angustiado. Ele quer extrair alguma coisa do caos. Daí ele gera uma nova geometria, uma nova forma de desenho, uma nova forma de linhas, em função de ele ter confrontado-se com o caos sem esses objetivos constantes de cura do caos. O caos não precisa ser curado, ele não sofre de doença nenhuma. Então, é esse um investimento muito semelhante ao que Nietzsche chama de pensamento. Eu vou fazer uma pausa aqui para regular como é que foi essa apresentação. Vocês devem ter notado que tudo que eu falo nos transmite, nos remete a essa singularidade. O objetivo meu é nitidamente o encontro do pensamento com essa singularidade e dizer que aquilo que lida com o individual, ou seja, que lida com as formas bem construídas, não é o pensamento, eu vou chamar de intelecto. Então, as duas... O que é? A produção da arte gótica, ela pressupõe necessariamente uma nova imagem do pensamento. Ou seja, com a imagem clássica e dogmática do pensamento, você de forma nenhuma poderia entrar nessa matéria caótica que os góticos, né, ao produzir as suas catedrais, talvez nem seja por aí, mas está nitidamente inscrita no gótico, e no barroco a mesma coisa, um mergulho no caos, um avanço sobre o caos. Eu vou deixar um minuto para vocês verem se eu vou fazer alguma coisa. Não? Tenta aí, vamos ver se a gente consegue, veja bem o que eu estou dizendo, olha o que eu estou dizendo. É uma tentativa de uma música aformal. Uma tentativa de uma música aformal quase que assustador. Porque, por exemplo, Schoenberg não, isso é formal. Ainda é forma. Talvez o que é isso que nós vamos encontrar um pouco na frente, são as mexidas do Boulez, do Messiaen, talvez da arte pop, sem dúvida da arte pop. Nós vamos tentar encontrar essas singularidades e esse mergulho que o pensamento vai fazer nessa matéria caótica. Uns 2 minutos para vocês me perguntarem alguma coisa, se for possível. Não deu para você não. Difícil perguntar que não está bem explicado, então. Está tão bem explicado que não precisa perguntar. Não, professor, eu fiquei curioso a respeito dessa distinção entre o individual e o singular. Como é que foi se distinguindo isso? Isso não foi se distinguindo, foi de choque. Foi uma batida a partir da física quântica. Certo? Quer dizer, não é que dizer que o filósofo estava sentado entristecido, esperando aparecer a física quântica para ele poder produzir alguma coisa. Não. O filósofo já tinha ousado fazer isso, a física quântica então garantiu o que ele está fazendo. Porque a física quântica vai trabalhar nitidamente. Eu vou até fazer uma passagem daqui. Com a permissão do estudo, vou fazer uma pequena passagem nos atomistas. Viu? Essa distinção individual e singularidade, ela é fonte para todo esse pensamento que eu estou fazendo. Embora você não vai encontrar claramente todo mundo falando dessa maneira. Eles vão fazer a sua arte sem preocupação. Eles querem produzir uma arte da singularidade. Então vamos ver nós essa distância, esse diferenciamento de singular e individual. Eu já volto aí. Quando eu tinha identificado individual e singular, eu também tinha identificado a existência e a realidade. Quando identificar o individual e singular, mas singular aí não é aformal. Sim, pois é. Ele é existente e é real. Depois, quando você separa, também tem uma distinção entre existência e realidade. Realidade. Você agora passou a ter 2 reais. Um real existencial e um real que não é existencial. É exatamente isso. Essa é a grande dificuldade. Como é que nós vamos lidar agora com o real existencial? É uma coisa mais fácil do mundo. Agora nós temos que lidar também com o real que não é existencial. Então isso, não sei se está claro. A única maneira de que esses reais incorporais se corporizem é através da arte. Ou da tentativa do mergulho nesse vazio. Mas fica aí, professor. A única maneira que esses reais incorporais
se materializa. Mas seria o quê? Seria a arte. Não. Eu vou ter que explicar para vocês o que é essa singularidade. Exatamente o que é. Porque quando a gente coloca R$2, R$1, fácil de ser entendido, que é o real existencial, é o real individual, é o real do cotidiano, e você coloca R$1 que não é real do cotidiano, que não é um real existencial, as coisas se complicam muito. Mas esse real do cotidiano pegou o Brasil pela arte. Não. A arte nos mostra ele. Exatamente. Certo? Mas ele independe da arte. Sim, vai ser ele vai aparecer no mundo em função do sujeito artista. Mas o sujeito artista vai ter que vasculhar ele. Ele não é produto do sujeito artista. Uhum. Entende? Ele tem a sua realidade autônoma. A questão é mergulhar ali. É entrar ali. Quem falou? Ontológico. Inteiramente ontológico. Então, o que eu estou colocando, foi a que a Tatiana colocou, e isso é o mais importante, são duas realidades. Nós passamos a ter duas realidades. Uma realidade que eu estou chamando de realidade existencial e uma realidade que eu estou chamando de singular. Os nomes vão variar muito. Mas nós passamos a ter duas realidades. Não sei se está bem assim, Tatiana. Passamos a ter duas realidades. Nós temos que encontrar um meio de fazer uma experimentação nessa realidade singular. Nós temos que alcançar um meio qualquer para que isso ocorra. Porque senão nós estaremos inteiramente prisioneiros da realidade individual. Façam mais algumas perguntas, porque eu vou entrar. Eu vou entrar nisso para tentar fazer a distinção para a gente. O que vai ocorrer na hora que isso aparece. Se diz que o pensamento só ocorre através de uma contradição. Não, Platão disse. Platão. Você disse que o Platão disse que isso. Platão disse que uma contradição que viesse de fora. Viesse de fora. E não de dentro. Não há contradição dentro. Não há contradição dentro. Se houvesse contradição dentro, contradiria a própria especulação dele. Porque o que ele quer é a cura dessa contradição de fora. Se ele quer tirar essa contradição de fora, significa que ele não tem contradição. Sim, isso Platão. E o que é que você, com a sua filosofia... O que eu estou querendo mostrar que não é só a contradição que força o pensamento a trabalhar, e que o pensamento, ao ser forçado a funcionar, ele não quer apaziguamento. E aí entra um choque com Platão. E o que ativaria isso? Só a contradição de fora? Não. Eu vou mostrar que outras forças podem fazer isso. Platão é que no livro 10 da República, ele tenta reduzir toda a contradição. Mas você disse também, não sei se eu entendi mal, que há algo no próprio pensamento. Eu disse que há algo dentro do próprio pensamento. Esse algo está dentro do pensamento. O Bergson e o Kant botam completamente com uma clareza muito grande, chama-se ilusão. Não é para a gente entrar já. A ilusão estaria dentro do próprio pensamento. Ou seja, o inimigo do pensamento estaria dentro dele. Seria um rompimento de senso comum? Seria de senso comum, aí passa a ser sinônimo das faculdades no seu uso comum. Seria. Você teria que romper com esse senso comum. Ou seja, a experimentação da arte, da filosofia e da ciência não é uma experimentação no campo empírico clássico, nesse campo que nós estamos. Pelo contrário, a experimentação deles é um afundamento no vazio. É fazer um afundamento. É sair disso daqui que nós consideramos o único real. A contradição abre um campo de sentidos. Ora, o problema para você verificar o que Platão está fazendo. Ele levantou os 3 dedos, né? Esse daqui é o dedo da contradição, maior e menor ao mesmo tempo. Isso é insuportável para o intelecto. O intelecto não pode suportar isso. Como é que ele vai suportar? A função dele é organizar raciocínios, ter perfeito sucesso nos seus raciocínios. Se há uma contradição diante dele, ele não vai ter perfeito sucesso nunca no raciocínio. Então é necessário curar essa contradição. Essa cura dessa contradição nos mergulha contra a imagem dogmática do pensamento. E isso é que é o mais difícil, isso é que é o mais terrível. Então vai curar a contradição. Ele não cura a contradição. Ele apazigua. Dá um apaziguamento. Ele dá um apaziguamento. Porque a contradição está aí. E o objetivo da gente é muito pelo contrário. É quebrar com... Não, o objetivo da gente é ser platônico. É ser platônico. Porque é definitivo, o homem é um ser preguiçoso. Ele não quer pensar nada. Ele só pensa se for forçado.
Então, nosso objetivo é o mesmo que Platão tem, produzir uma filosofia do apaziguamento. Não só uma filosofia, como uma ciência do apaziguamento e uma arte do apaziguamento. Como é que seria isso? Vamos na ponta de trabalhar. Mergulhando no caos, por exemplo. Como é que ele faria isso? O caos para Platão é a contradição, esse dedo aqui. Sim. Esse dedo é contradição pura para ele. E esse mergulho no caos seria... Ele mergulha nesse dedo, ele vai curar, vai. É quando ele vai começar a criar a teoria das essências dele. Não está no momento de eu colocar isso para vocês. Mas ele vai começar a construir o que se chama teoria das essências, as ideias ou as essências platônicas, elas são originárias exatamente no confronto da contradição com o intelecto. É aí que ele começa a produzir as essências deles, e essas essências elas são unitárias, não tem contradição possível dentro delas, e as coisas começam a se organizar, a se apaziguar. Ou seja, a filosofia, acho que eu já contei isso para vocês, ela nasce na Grécia. Agora, Cláudio, eu tenho uma dúvida. Você nasce na Grécia. Que não ficou claro. É sobre pensamento e racionalidade. Eu vou falar. A filosofia nasce na Grécia. Ela nasce na Grécia. Filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Ou seja, os gregos não se consideram sábios. Eles consideram-se amigos da sabedoria. Sábio teria sido o oriental. No Oriente haveria sábios. Na Grécia não tem sábios. Na Grécia tem dois grupos lutando para constituir o saber. De um lado, o Platão, que é o filósofo, amigo da sabedoria, e de outro lado, o bisneto do oriental, que é o sofista. Ou seja, o sofista e o platônico se confrontam. É o cão e o lobo. Eles se confrontam na cidade, lutando, cada um para obter o cadáver do sábio oriental. Ou seja, constituir o saber. Entendeu essa palavra? O saber? O objetivo é exatamente a constituição do saber. Então a vitória platônica foi a vitória platônica, nós vamos constituir um saber apaziguado. Um saber inteiramente apaziguado. Aí, o que eu coloquei como a palavra saber é que só haveria saber, segundo o modelo platônico, em função, em primeiro lugar, de uma contradição que atravessa o intelecto ultrapassa essa contradição e vai gerar um saber. Não sei se ficou perdido aqui. Acho que ficou um pouco perdido. Porque esse saber que o platônico produz é o que nós seremos herdeiros dele. Nós vamos herdar isso dele, vamos usar esse saber platônico, e outro tipo de saber não seria possível ser constituído. É isso a grande ambição dele. No seu caso, em função disso, vão ser gerados paradigmas científicos. O Platão já gera paradigmas. O Platão é o primeiro pensador dos paradigmas. Mas, veja o que eu estou dizendo. Há uma guerra na cidade grega entre Platão e os sofistas. Os sofistas perdem a guerra. Eles perdem. O perdedor de guerra não quer dizer que ele é inferior. Ele perde a guerra. Vai aparecer um sucessor de Platão, que é o Aristóteles. Quando Aristóteles aparece, não existe mais nenhum sofista dentro da Grécia. Já desapareceram todos. Mas a obra de Aristóteles é toda escrita sobre sofistas. É só sofista, é só sofista, é só sofista. Por quê? Porque exatamente é essa maneira de pensar, esse modo de pensar que ele quer excluir. Ou seja, ele quer constituir a imagem clássica do pensamento. Vou começar a explicar isso. Então, constituir a imagem clássica do pensamento. A imagem clássica do pensamento diz: o pensamento quer a verdade, ama a verdade e detesta o falso. O primeiro pressuposto da nova imagem do pensamento é que o pensamento tem um amor muito grande pela verdade, e é prejudicado na busca dessa verdade pelo corpo e pelas paixões. Então, quem impediria a nós? Quem não nos deixaria alcançar a verdade, que é o momento supremo da vida, segundo Platão? O nosso próprio corpo, as nossas próprias paixões. Então é evidente que esse é o grande obstáculo para Platão, o corpo e as paixões, que nos impediria de obter a verdade. Por causa disso, o Aristóteles, sobretudo o Aristóteles, embora Platão tenha feito uma coisa semelhante, o Aristóteles vai gerar o que se chama método. Método é a fundação de um caminho, ir para um caminho. Então, o Aristóteles gera o método.
na obra dele. O método dele é para separar o verdadeiro do falso e o bem do mal. Não é isso, Chico? Chico é especialista. Então, não estou brincando, é especialista nisso. De um lado, você teria constantemente um confronto entre o verdadeiro e o falso. E nós poderíamos ser iludidos e enganados por esse falso. Do outro lado, tem o bem e o mal. Isso é facílimo de compreender. E nós tomaríamos o bem pelo mal, o mal pelo bem, caímos numa confusão tremenda. Então, Aristóteles diz que existem dois tipos de ciência. Uma ciência, a ciência prática e uma ciência teorética. A ciência teorética é aquela que busca o verdadeiro e quer afastar o falso. Matemática, mecânica, filosofia. E uma ciência prática seria a política, a moral e a economia. Nesse caso das filosofias práticas, das ciências práticas, é separar o bem do mal. E no caso das ciências teoréticas, é separar o verdadeiro do falso. E, evidentemente, Aristóteles monta um método que chama-se método demonstrativo, e através desse método ele consegue, então, separar o verdadeiro do falso e o bem do mal. Até que apareçam os pensadores que dizem que a questão não é essa. Mas Aristóteles é perfeitamente vitorioso quando ele faz isso, porque o método dele consegue atingir isso. Mas é evidente que ele está produzindo uma ficção. Então eu queria não atravessar já rápido aqui. Seria bom que vocês vissem que eu estou dizendo que um método é constituído pela filosofia para limpar o verdadeiro do falso. O perigo que nós corremos de tomar o falso pelo verdadeiro. O perigo que nós corremos de tomar o mal pelo bem. Então essas filosofias, elas se constroem com esse objetivo. Criar paradigmas de verdade e paradigmas de bem. Isso que elas querem. Acho que alguém me perguntou, acho que foi a Hilton, não tenho certeza, como eles obteriam esse resultado se por baixo disso tudo estaria o caos. Sim, o caos está por baixo, Mas essas afirmações vão fazer com que nós, os homens, passemos a considerar o caos como a maior ameaça que está sobre nós. Quando, na verdade, o pensamento tem afinidade com o caos. Nós pensamos, afastou o caos, está tudo bem. Não é isso. A gente tem que tentar demonstrar que é exatamente o contrário. O afastamento do caos é que nos faz mergulhar na tristeza. Cada vida, cada pensamento, ele tem que se confrontar com o caos e fazer essa experiência superior, essa experiência transcendental que eu falei para vocês. O caos, ele tem afinidade com o pensamento. Embora pareça isso um absurdo, mas ele tem afinidade com o pensamento. Bebe um café com isso. Essa questão que me foi posta. Né? Mais uma vez eu retorno para vocês e indico um autor, chama-se, sabe o equívoco, Herbert Danisch. Lembra, conhece, Herbert? É D-A-N-I. Os livros dele já estão começando a passar para o português, para o brasileiro, né? Esse autor, ele vem de um outro autor que se chama Daniel Charles, que é um esteta francês magnífico, que escreve um texto sobre música, chama-se Música Hoje, onde ele tenta produzir uma música aformal, ou seja, ele vai trazer uma estética do pensamento. Nós começamos a compreender que a arte e o pensamento são inteiramente ligados. O nome dele é Danisch, D-A-N-I, salvo aquilo, com S-H-C-S-H, nunca sei esses nomes, mas é já um esteta. O sujeito que eu citei, Daniel Charles, já é um esteta que pensa a arte como tendo uma única maneira de aparecer, pelo pensamento. Pelo uso transcendente das faculdades. Vou fazer um corte, vou tomar um café e volto da doutora. É verdadeiramente escandaloso quando vocês estudando música, por exemplo, você admitir o que eu estou dizendo. Então, isso é um escândalo. Tem uma pequena questão. Essa resistência do pensamento, ao próprio pensamento, isso aí seria um paradoxo, no estilo que nós estamos lidando com o paradoxo. Você carrega lá o paradoxo do dedo, já carrega do dedo mesmo. Isso dá muito mais, porque é uma potência, essa é o mesmo. O pensamento fica como que impotente, é preciso de uma força muito poderosa para fazer ele funcionar. Senão não funciona. Tem uma potência por cima do corpo, ao mesmo tempo que tem uma potência que isso não gosta, ele fica travado. Ele fica travado, ele não funciona naturalmente. Se você não vier estimular, ele não vai funcionar. Isso tem a ver alguma coisa com os Corãs orientais?
Tem. Eu vou repetir uma frase do Deleuze. Se em todos os nossos pensamentos nós botássemos uma pequenina semente oriental, nós venceríamos essas barreiras. Sem dúvida que os colonistas escrevem uma tentativa nítida de mergulho no paradoxo. Não é mergulho no paradoxo. É admitir o paradoxo. Salto para uma dimensão de novos mundos, né? Novos mundos, são os mundos possíveis do Cristo. Multiplicidade em cima de um elemento só, no mínimo dois, né? Pequeno e grande, maior e menor. Não, mas isso é contradição. É porque o Platão, veja, Ailton, o Platão disse que o pensamento, o que força o pensamento a pensar, ele diz que é contradição. Mas isso é ele que diz, não é contradição nenhuma. É o paradoxo que faz o pensamento funcionar. E faz o pensamento aparecer, é o paradoxo. Contradição é coisa pequena. Agora, você produzir o uso transcendente das faculdades é você levar a vida a uma mais alta potência. Porque grandes autores, às vezes soltam determinados enunciados, são terríveis para nós. Parece que o último enunciado de Beckett foi: a vida é um fiasco. Não, é terrível. Alguém como Beckett, ao final, diz isso. Olha, é um fiasco a vida. Ou como, por exemplo, o Alain René, hoje numa entrevista, não sei se na Folha ou no Globo, não sei. Ele diz que a vida sempre perde para Marx. Né? E esses dois enunciados são dois enunciados altamente pessimistas. Altamente pessimistas. E não estou fazendo nenhuma prática filosófica otimista, nem também nenhuma prática pessimista. Né? Diz o Clément Rosset, acho que é o único ponto que eu concordo com o Clément Rosset, é que a vida é trágica. A vida é uma tragédia. Não tragédia no sentido comum da palavra, mas é que nós estamos em confronto permanente exatamente com o caos. O trágico é isso. O trágico da vida é o caos. Pois, duas figuras ficaram para nós. A imagem clássica do pensamento, porque há uma coisa que vai ter que ser feita. Necessariamente vai ter que ser feita. Certos textos vocês vão ter que ler. Evidentemente que vocês vão ler tudo garantidos, né? Eu não vou jogar vocês nesse inferno sem uma garantia de operadores. Mas vocês vão ter que passar por essas leituras. Sobretudo o que eu estou chamando de imagem clássica do pensamento. A imagem clássica do dogmático do pensamento, ela vai ter que sofrer uma violência muito grande. O pensamento tem que produzir uma violência em cima dela, porque senão ela não vai deixar o pensamento passar. Foi exatamente isso que aconteceu com Nietzsche, o Nietzsche principalmente, que o Nietzsche é mais extraordinário do que nós podemos julgar, porque o Nietzsche tinha uma matériazinha desse tamanho, teórica, desse tamanho. Ele tinha uma malinha dele, que pesava 100 quilos, que só tinha livro, e uma margem de pensar desse tamanho, mas ele encontrou essas questões todas que eu estou levantando nessa aula, que é quebrar a imagem clássica do pensamento, que eu já vou na segunda parte começar a fazer isso. Quebrar a imagem clássica do pensamento, e quebrar a imagem clássica do pensamento não significa que é entrar num outro pensamento. Não, aí você tem uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade de possibilidades de produzir imagens do pensamento fora do regime dogmático. São essas duas questões nossas. A imagem dogmática do pensamento e... Eu pedi para você marcar qual empresa por mim? O grande vencedor disso tudo é que superar a imagem clássica do pensamento, começar a produzir novas formas de vida, diferentes maneiras de viver, diferentes maneiras de pensar. Essa é a única saída que o homem teria. Grave para ele. A nossa saída é produzir um outro tipo de vida. Vamos fazer um caminho aqui. Você perdeu, eu me perdi no que eu iria falar. Cinema, o teatro, a música, todas pensariam em fazer a conquista desse caos.
passa a ser o tempo puro. Então, o que eu estou dizendo é que ao tempo que o pensamento vai se dirigir. Mas por que isso tudo que eu estou dizendo? Então, essa segunda parte da aula que vocês tinham esquecido, né? É exatamente o que vem a ser a conquista do tempo. O trabalho da conquista